Agora dá para explicar como você pode compor uma prática. Então é necessário, para você entender a explicação que eu vou dar agora, você tenha visto uma visão histórica do yoga, e você tenha visto uma visão dos vários tipos de yoga. Aí você entende porque a prática que nós fazemos é desse jeito. E a prática que eu vou descrever é o seguinte. Ela é bem prática. Olha que mudança de termos. O que quer dizer isso? Eu travei contato com vários professores, alguns que estudaram na mesma escola, onde eu próprio fazia parte, se afastaram e ficaram 10 anos aí em seu estudo de yoga independente. Outros estudaram em outras escolas que não começaram na mesma escola onde eu tinha estudado. Mas tudo variações de Hatha Yoga, né? Aí olha que coisa interessante, eu vi que a prática deles era quase igual. Não é possível. Como que duas pessoas estudam, né? Aí ficam 10 anos separadas, mudam a sua prática em relação ao que aprenderam originalmente, que era uma coisa meio estranha, mudam a sua prática, fazem alguma coisa que parece muito mais forte, muito mais consistente, e é igual. E vou fazer aulas com outras pessoas de outras escolas também de uma prática muito parecida. Então, quais são os elementos básicos dessa prática? Vou pegar um outro giz maior para poder escrever. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Quando você vai fazer uma prática de yoga, você tem que ter sankalpa. Tem que haver uma intenção clara, tá certo? Essa intenção clara, ela embute os conceitos que eu vou ensinar em outra aula, que é o conceito de vairagya e absaya, que é a prática diligente do desapego, mas isso é para uma outra aula. E, para seguir uma formulação mais clássica, ela vai ter que embutir aqui o conceito de Kriya Yoga. Agora, Kriya Yoga não no sentido de um outro método de yoga, mas no sentido que está explícito no Yoga Sutra de Patanjali, que a primeira coisa que ele falava para a prática de yoga, que você deveria observar tapas, swadhyaya e Ishvara Pranihara. Depois que eu receber a apostilinha com esse texto escrito direitinho. A autossuperação, o autoestudo e a entrega ao Senhor. Associar no conceito de tapas, é bem importante que a pessoa traga à mente o conceito de ahimsa, que é a não agressão. Isso quer dizer o seguinte, autossuperação sim, mas sem agredir inclusive a si próprio. Então, fazer prática de yoga com tapas não é, por exemplo, ficar em permanências até o seu próprio corpo estar dolorido, tá ok? Dando sequência, a gente já citou 4 dos yamas e niyamas. Você poderia até botar os outros 6 aqui. Mas os outros 6 não se aplicam tanto para a hora do sadhana. Então eu vou falar como é a prática, tá certo? Como é a prática de yoga, o sadhana. Porque outra diferença importante da nossa escola é o seguinte. Yoga é para ser praticado 24 horas do dia. Então, todas as suas ações você está praticando, está ciente com os yamas e niyamas, está trazendo yoga para o cotidiano. Eu adoro esse conceito. Só que eu adoro também um conceito que nem necessariamente toda escola segue, que isso é ótimo, mas tem que ter a prática. Senão, não é o tipo de yoga que eu, pelo menos, me propus a praticar e me propus a ensinar. Então, no nosso conceito, se a pessoa está sendo um excelente yogin todas as horas do dia, mas não faz um sadhana diário, ele está fazendo um excelente yoga, mas não é o yoga que a gente ensina. Não é o mesmo yoga que eu pratico, por exemplo. Porque na nossa visão de yoga, yoga tem que ter prática. Yoga tem que ter sadhana. Yoga tem que ter o conceito do absaya, que é a prática regular, disciplinada e diligente. O que é consistente com o Raja Yoga e consistente com o Hatha Yoga. Por isso tem que entender a gênese de onde a gente veio. Porque no Hatha Yoga e no Raja Yoga lá atrás, ele não falava de atitude no seu dia a dia. O que ele falava é de você sentar e praticar. Ou praticar, senão muda as técnicas, mas tinha que ter prática.
Então, os outros yamas e niyamas, eu não vou citar aqui, que eles, claro que se deve seguir, mas os que envolvem mais a prática é o tapas, que é relacionado ao ahimsa. Swadhyaya é o autoestudo. Está relacionado com o conceito de estar presente, é o foco. Então, a prática da yoga, você tem que estar imerso na prática, com atenção completa nela. E, associado ao conceito de Ishvara Pranidhana, que é auto-entrega, você poderia até associar o conceito de puja, ou até o conceito de karma yoga, que está relacionado a esse conceito de desapego. Você vai fazer a prática, entrega ao Senhor, não precisa ter necessariamente uma conotação de divindade, pode ser entrega ao seu próprio ser. Você faz a prática, mas desapegado do resultado dela. Então, o conceito de puja, que mesmo para uma escola não bhakta, não devocional, que puja, para quem não teve essa aula ainda, é um ritual, que quem usa é a escola de linha bhakta. Nossa escola não faz rituais de puja em função disso. Mas o conceito de puja, ele faz parte de uma forma inexorável na prática. Feito isso, como que nós vamos organizar a prática agora? Bom, primeira coisa, lembrando daquela aula que a gente deu de estratégia, você vai organizar uma prática dependendo da proposta prática ou da estratégia. Né? E, para quem lembra dessa aula, a gente definiu, dentro da nossa parte assim, de estratégia, né? Numa aula que inclusive tem esse nome, você poderia encarar isso de etapas. Eu não gosto, etapas transparentes não são etapas formais, não é você tem que ficar um tempo em uma e depois um tempo na outra. Na verdade, você vai fazer isso tudo junto, né? Você vai ficar um tempo aqui e depois volta. Mas, lembra que a gente definiu 3 etapas principais? A gente definiu que quando você organiza o teu estado, você tem que ver se você está numa fase que a gente chamou ou uma fase de geração de infraestrutura. Lembra dessa aula? Qual era a fase 2? Fala, você que está em casa mais alto. Grita na frente do computador. Qual era a fase 2? Ninguém lembra? Limpeza. Purificação. Limpeza. E a fase 3? Meditação, concentração. Mais associado à meditação. Que é uma coisa meio óbvia, tá certo? Você primeiro começa criando uma infraestrutura, depois você intensifica uma purificação e yoga. E o Hatha Yoga, no fundo, é um preparo para o Raja Yoga e tem que te conduzir à meditação. Posto isso dessa forma, você fica com o seguinte. É interessante que você comece a sua prática fazendo um certo preparo. E na nossa escola, esse preparo recebe o nome de mudra. Tá ok? Até, deixa eu organizar esse quadro um pouco diferente. Não é assim mesmo. Não, vou organizar um pouco diferente. Perder um tempinho aqui apagando, mas vou trazer isso tudo para cá. Até espaço para mais uma coluna. Então, isso aqui deixa em branco, vou usar isso daqui a pouco. Aqui vamos colocar qual a técnica de yoga principal que vai ser utilizada. Algumas escolas chamam isso de Anga. A gente não costuma usar o nome Anga, porque Anga quer dizer parte. E utilizar o nome Anga dá a impressão que uma prática de yoga é algo muito segmentado, que não deveria ser. Na verdade, na prática de yoga, você está utilizando todas as técnicas o tempo todo. Mas, inegavelmente, tem algumas técnicas que estão sendo mais utilizadas do que outras numa determinada parte da prática. Então, nessa etapa aqui, vamos chamar na parte de infraestrutura, né? Aqui vai a parte da sua estratégia de evolução. Na parte de infraestrutura, você está executando
uma técnica que é mudra. E na fase de infraestrutura vai estar muito ligado a Shiva Mudra. É imprescindível que tenha. Eu não vou agora começar a explicar cada uma dessas técnicas, porque isso está em outras aulas e a gente não vai conseguir compor o quadro todo. Então, eu vou supor que todas as técnicas de yoga que eu cito aqui você já conhece, em função das aulas anteriores. Se você não conhecer, você manda um e-mail, escreve ou procura revisar, porque é necessário esse entendimento. Uma técnica associada ao mudra, você faz o mudra no início da prática para te ajudar a estabelecer esse contato, né, principalmente o Shiva Mudra, mas uma técnica associada a esse início de prática, que muitas escolas, professores utilizam, na verdade é um dharana. Na verdade, o objetivo é alcançar um estado de maior concentração para a prática. Tanto assim que na evolução do yoga você tem aqui uma etapa posterior de purificação e depois você tem uma etapa mais associada à meditação. Esse início de prática acaba se transformando para ser muito mais uma prática de dharana do que propriamente de mudra ao longo da evolução do aluno. Numa etapa intermediária, você vai fazer aqui Shiva Mudra e vai estar presente o Dharana aqui também. Tá? Mas não tem, é uma concentração inicial que permite para você entrar. Aqui assuma que a prática não começou ainda. É o preparo que você tem para te trazer um estado propício para a prática. E o conceito de Dharana aqui como técnica associada, porque a ideia é você já trazer para um foco de concentração. Se aqui embaixo eu tiver alcançar a meditação, alcançar o samadhi, é importante que você comece na prática da yoga já com uma intenção de concentração, não de dispersão. Então, esse conceito é importante. Você pode fazer uma locução de mudra que seja exageradamente dispersa. Aí não vai colocar a pessoa no canal certo para a prática. Tem que ser uma coisa que visa mais a concentração. Na nossa escola, a gente não faz, no início, puja ou mantra, que algumas escolas poderiam fazer. Mas lembra que quem faz puja, eventual puja, normalmente é acompanhado de mantra, de kirtan ou de cânticos, são linhas devocionais, são linhas bhaktas. Então, se é uma linha realmente devocional, quase religiosa, seria bastante natural que, como no início, além do mudra, fizesse algum tipo de cântico, fizesse algum kirtan, ou fizesse alguma cerimônia de puja, ou alguma cerimônia de arati, que é o puja com fogo. Mas na nossa prática, eu estou escrevendo como é uma prática do dia a dia na escola. O puja, a puja, aliás, né, ela está presente na prática toda. Então, eventualmente, você pode, algumas horas da prática, ou até no início, eventualmente fazer uma locução que inspira a puja. Mas não é uma parte formal da prática para esse aspecto. Da mesma forma, os kirtans, que são sempre associados ao puja, ou à puja. Aí tem uma etapa que é o seguinte: o praticante, quando começa, ele não vai estar muito preparado ainda para executar técnicas mais avançadas. Então, é bem importante que no início da prática você desenvolva uma atividade de kriya e uma atividade de pranayamas dinâmicos. Principalmente, não é qualquer pranayama, mas são pranayamas de dinamização. Isso tem que ter numa prática de infraestrutura, com certeza. O motivo que eu pus essa linha pontilhada entre os dois, que aqui não importa muito a ordem, e não importa muito, você não vai até misturar. Então, exemplo concreto aqui das coisas. Você pode, seria válido você dar uma aula que visa a infraestrutura, pedindo para a pessoa fazer um kapalabhati, depois do kapalabhati fazer bhastrika,
depois do básico para fazer Nauri. Aí depois você cria esse ciclo inteiro, correto? Então há uma certa, mas essencialmente você está fazendo Kriya e Pranayama. Mas são pranayamas que visam a parte de dinamização e visam a parte de limpeza. Ok? E Kriyas variados. Como técnica auxiliar que você vai utilizar aqui, você vai utilizar bandas, que eu também não vou ensinar agora o que é, e pode utilizar também vinyasas. Vinyasa é mais do que Raja Pranayama e menos do que Asana. São sequências que você faz de asanas ou movimentações do corpo casadas com a respiração. Porque asana, nosso conceito, é uma posição de longa permanência. Então, quando você está fazendo asana, você está fazendo longa permanência. Vinyasa, entenda-se que você está fazendo respiração. Eu considero pranayama dinâmico, Rajas Pranayama, é você, por exemplo, ficar com só isso aqui. Inspira, retém o ar, movimenta. Ou movimentos menores do corpo. Quando você está movimentando todo o corpo, ou fazendo sequências de asanas combinadas com a respiração, aí deixou de ser Rajas Pranayama e passou a ser Vinyasa. É uma técnica auxiliar, tá ok? Mas a técnica principal é essa daqui, né? É Mudra, Kriya e depois o Pranayama. Numa fase posterior de purificação, essas técnicas, e na fase seguinte da meditação, essas técnicas não são mais executadas. Por quê? Deixa de ser necessário Kriya? Não. Mas nesse estágio você vai estar fazendo ele diariamente. Então, Kriya, respiratórios dinâmicos, depois que você tem alguns anos de prática da yoga, isso aqui é pelo menos um ano, normalmente mais se você criar essa estrutura, mas quando você está querendo fazer uma fase de purificação intensiva, você tem que fazer as suas Kriyas todas as manhãs. Até porque a maior parte das Kriyas não dá para fazer em sala de aula. São pouquíssimas Kriyas que você pode fazer em sala de aula. O Shatkarma, que são as 6 Kriyas clássicas, só 2 delas, aliás, só 3 delas podem ser feitas em sala de aula. Então não dá para você compor uma prática de nível médio e avançado e ter um manga Kriya. Porque as Kriyas avançadas não podem ser feitas em sala de aula. Então aqui sumiu essa parte, mas não que ela deixou de existir. As Kriyas só estão acontecendo de manhã. Pranayamas dinâmicos estão acontecendo bem menos. Você faz um pouquinho eventualmente de manhã. E nesse preparo você já aumentou sua capacidade respiratória, você já teve um desenvolvimento bom nessa área, você não precisa fazer isso como um treinamento muito contínuo. Bom, dando sequência, tá certo? Vem Asana. É claro que dentro da prática de Asana você vai continuar usando Mudra, você vai continuar usando bandas, eventualmente, mas não necessariamente, porque senão acaba virando uma outra metodologia, que não é que a gente prefere, você até pode usar algum vinyasa, mas a característica do nosso asana, isso a gente vai detalhar em outra aula, é não trabalhar com técnicas repetitivas e nem estressar o corpo. Então, existe um certo estilo de asana, que é o que a gente costuma seguir nessa escola, que isso é pauta de uma outra aula. Okay? Asana é algo que vai acompanhar sempre. Né? Então, a única coisa que vai mudar, os asanas vão estar sempre presentes, né? Mas a diferença que vai ter ao longo da evolução da prática é o seguinte: você sempre vai fazer técnicas de inversão. Você sempre vai fazer invertidas que, pegando o Caio Miranda, eu costumo chamar de Odhyasanas. Odhyasanas. Que são os asanas que trabalham energia de Ojas. Mas, no início, você vai trabalhar mais Kriyanasanas, que são os asanas que
tem o objetivo dessa cria, que é uma atividade, é desenvolver o corpo, criar uma infraestrutura. E já numa outra fase, você vai trabalhar mais Kundalini asanas, que são asanas mais voltados ao despertamento da Kundalini. Então a prática de asana é uma que tem que estar presente nesses estágios todos, mas ela se transforma ao longo do tempo. Quando eu disse que eu não apresento que são etapas, que você tem que estar o tempo inteiro fazendo as três. Então, mesmo quem já está fazendo mais práticas que tem esse formato aqui, você deveria fazer práticas consideradas de infraestrutura, porque o seu corpo você vai usar até o final da sua vida, obviamente. Então, você tem que fazer a sua manutenção de saúde, de infraestrutura, o tempo inteiro. Você nunca abandona uma técnica de yoga. O que você muda é a proporção de uso dela. Então, você sempre vai continuar fazendo crias, você sempre vai continuar fazendo bandas, você só muda a proporção de treinamento. Uma coisa que está de uma forma total e completa associada ao asana é Yoga Nidra, que é a descontração. Yoga Nidra é um ótimo estado para você fazer Chaitanya, que é a mentalização. Depois a gente fala sobre isso. Mas Yoga Nidra pode estar presente sempre, né? Mas, em princípio, numa fase que você está visando trabalhar a meditação, ela não é necessária. Até porque a Yoga Nidra, como nós conhecemos, ela só se incorporou à yoga de 100 anos para cá a partir de Satyananda. Não era algo que fazia parte de um ritual de sadhana, de um ritual de prática. Então, mas ela sempre aparece aqui junta, interligada ao asana. A diferença é que na Yoga Nidra, para iniciante, você vai fazer visualizações que visam mais a assimilação. Na Yoga Nidra mais adiantada, você vai fazer visualizações e não vai estar tanto fazendo Yoga Nidra para assimilar efeito ou para dar um descanso do corpo, mas vai estar fazendo Yoga Nidra mais no sentido de atuar. É interessante até eu botar esse traço um pouquinho mais forte, tá? Porque como a nossa tradição vem do Raja Yoga e do Hatha Yoga, pode-se dizer que tudo que foi feito nessa etapa aqui anterior foi só a preparação, tá? Essas técnicas que são utilizadas aqui, né, mudra, kriyas, pranayamas dinâmicos, ou até as escolas emocionais que usam puja e kirtans, na verdade não é técnica em si que vai produzir a transformação, o efeito, né? É uma fase necessária para você criar uma infraestrutura e entrar na parte mais ativa da prática. Alguém? Fazendo uma comparação com o yoga, o próprio Yoga Sutra de Patanjali, você poderia até convencionar e dizer o seguinte: essa etapa inteira aqui equivaleria, assim, em termos lógicos, né, não práticos, a uma etapa de alicerces, né? a uma etapa de estrutura, né? De se criar uma estrutura moral, uma estrutura ética, né? Que corresponderia aos yamas e niyamas. Né? E, seguindo a sequência do Yoga Sutra, né? Você tem os yamas, niyamas, e depois você tem a prática de asana. Nesse caso, repara que a prática de asana do Yoga Sutra, eu considerei Yoga Nidra como estando associado ao asana do Yoga Sutra, porque além de você estar em asana, você está em shavasana, é uma mentalização, é uma série de técnicas que estão muito relacionadas ao próprio asana. Bom, dando sequência nessa prática, o que costuma vir depois? Costuma vir pranayama. Isso aqui é um pranayama completamente distinto daquele que o iniciante faz. Ele corresponde aqui ao pranayama de Patanjali. Pranayama de Patanjali não era ficar fazendo Rajas Pranayama. Então, numa fase inicial, normalmente não tem pranayamas após os asanas.
nas práticas para iniciantes, normalmente o pranayama é feito anterior ao asana, ou pranayamas convencionais de yoga, ou variações de Rajas Pranayama. O pranayama, quando ele está numa fase já de purificação, aí sim ele é feito quando você começa a trabalhar mais visando a meditação, uma limpeza mais profunda do corpo, ele é feito após o asana. E o motivo que ele é feito após o asana e não antes é o seguinte: o pranayama, ele ajuda também. Deixa eu botar esse tracinho aqui um pouquinho diferente. O pranayama, ele é uma das coisas que ajuda você a entrar em estado de pratyahara, que é o próximo passo do Yoga de Patanjali. Pratyahara é a distração sensorial. O que acontece? Para você fazer os angas superiores, você tem que estar totalmente focado. Os pranayamas avançados que você vai fazer aqui, você faz, por exemplo, Kumbhakabana Pranayama, que é a respiração completa com ritmo e com bandas. Então você inspira, demora uns 12 a 15 segundos ou a 20 segundos inspirando. Aí retém o ar durante 1 minuto fazendo Bija Mantra. 1 minuto. Não vou esperar 1 minuto, senão vão ficar entediados. Aí depois você solta o ar em 30 segundos, fazendo ainda Bija Mantra. Então, esses pranayamas, que são pranayamas que trabalham bastante kumbhakas, por exemplo, típico é o Kumbhakabandha, ou na Dishodhana Kumbhaka, e utilização de Bijas Mantras, eles preparam o corpo, preparam a mente para você entrar com tudo numa meditação. Então já pensou que desperdício você fazer esse pranayama? Aí fala, bom, agora acaba o pranayama, deita, relaxa, faz yoga nidra, visualiza balões voando, sinta o cheiro lá da maçã, dispersa totalmente a mente, aí você acorda lá, levanta da yoga nidra, estica todo o corpo, se concentrou total tudo, se mexeu inteiro, aí volta para uma posição de meditação. Não tem sentido. O pranayama avançado, ele te conduz de uma forma direta a um estado de concentração e meditação. Por isso que ele é feito imediatamente antes da concentração. O que pode acontecer, tá certo? Relacionado ao pranayama, que algumas vezes, se um aluno iniciante vai tentar fazer uma prática avançada, ele ficou um tempão fazendo asana. Repara que na prática avançada do asana, você vai direto para o pranayama. Então você fez asana, aí você fez um tempão de pranayama. Você está todo quebrado. Você é um aluno que não estava preparado para conseguir ficar meia hora sentado com conforto. Então muitas vezes você vai encontrar professores nossos que fazem o asana, fazem o pranayama, aí dão yoga nidra e depois dão a meditação. Por que é utilizado bastante esse formato também? Porque a pessoa não estava em condição de continuar lá sentadinho concentrada. Porque se ela tivesse, concorda que seria bem melhor? Imagina o seguinte, você está aqui, você ficou durante 30 minutos fazendo asana. Aí você ficou durante mais 30 minutos fazendo pranayama. Aí ficou mais 30 minutos fazendo pranayama com Bija Mantra. E agora, ao invés de pegar esse estado todo que eu criei, de entrar na meditação, eu vou fazer yoga nidra e quebrar tudo que aconteceu, não tem sentido. Então a gente usa isso nas práticas, você pode usar também nas suas aulas, mas consciente que não é o ideal para posto da prática. Se você colocar uma yoga nidra aqui, entre o pranayama e a meditação que vai vir depois, é exclusivamente para permitir que a pessoa recupere a prática. Mas o ideal é que você nem faça. O ideal, se é um praticante mais novo, segue essa sequência aqui. Você, como praticante mais novo, você dá mudra, cria de pranayamas ou asana, yoga nidra e não dá pranayama. Tá certo? Dá asana, yoga nidra e já pula direto, que vem depois. O
E o que vem depois, eu já falei. E o que vem depois? Vem Samyama. Então, dentro do pranayama, você vai usar bastante bandas. Vai continuar usando, é claro, mudra, asana, todas as outras. Pode utilizar mantra, eventualmente. Depois eu passo o quadro bonitinho. E aqui vem Samyama. Pulei uma linha aqui de propósito, para eu não entender por quê. Dentro de Samyama, se Samyama é o objetivo final da prática, seria bastante importante que você já fizesse desde a primeira prática. Então, a não ser que não tenha tempo, seria bem importante que já envolvesse pelo menos algumas técnicas de dharana, de concentração. E dá tempo, tá certo? Porque nessa aula de iniciante que você está fazendo, você ficou em Shiva Mudra. Quanto tempo? 1 minuto, 2. É só para colocar a pessoa na prática. Aí você ficou fazendo crias, como por exemplo o Dhyana Bandha, como por exemplo o Kapalabhati, tá ok? E ficou fazendo técnicas respiratórias. Quanto tempo? Um bom tempo. De 5 minutos até 20 minutos. Aí você entrou em asana. Um bom tempo, 20 a 30 minutos, talvez até 40. E organiza para assimilação. Quanto tempo? 5 a 10. Se é para assimilação, não precisa ser mais do que isso. Eventualmente pode dar 15 ou 20, uma prática especial, mas abre mão de algumas outras coisas. E quanto tempo de dharana aqui? Numa aula regular, eu estou chegando à conclusão que é melhor dar pelo menos 1 minutinho do que não dar nada. Porque o que acontece? É importante criar um condicionamento. Se dharana vai ser a técnica mais importante no segundo momento, já vamos focar desde o início dando essa técnica. Tá ok? Quando você está numa fase mais de purificação, além de já ter feito pranayamas, antes de fazer aqui o seu samyama, é importante você utilizar Bija Mantras. Fazer treinamento de Bija Mantra. Então, entre um pranayama e um samyama bem feito, é muito adequado você utilizar Bija Mantra. Então, você faz aqui os pranayamas, faz Bija Mantra, e aí entra nas técnicas de concentração nesse estágio aqui. Num estágio mais avançado, não vai ter essa fase também. Por que você não vai fazer mantra no estágio mais avançado? Porque na sua respiração, você já está fazendo mantra o tempo inteiro. Então veja bem, você está fazendo uma cabana com Bija Mantra. Aí você vai parar e ficar fazendo só o Bija. Não tem muito sentido. Até porque, como técnica de Samyama, você até pode ficar fazendo algum tempo de Bija Mantra, mas já como técnica de concentração, não como mantra propriamente dito. Então pode ter, não é errado, mas não é necessário. O Bija Mantra ele também aduz ao estado de Pratyahara, ao estado de isolamento sensorial, para você poder executar o Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi, que é o final dos passos aqui do yoga clássico. Tá ok? Pronto. É isso. Essa é a visão geral da prática. Tá ok? Perguntas, dúvidas, comentários? Importante. Samyama, eu falei que é interessante colocar 1 minutinho aqui, pelo menos, para ir criando uma rotina. Mas nessa fase aqui, treinamento de Samyama tem que ser 20 ou 30 minutos. Pelo menos. Senão não é treinamento de Samyama. Então, obviamente, nessa fase aqui intermediária, qualquer coisa de 1 a 20, por exemplo, 5 minutos, seria uma coisa consistente para você dar de técnica. Então, essa parte aqui de Samyama, eu acho interessante se você puder manter ela sempre, só que ela vai crescendo no tempo ao longo da prática. Tá ok? Dúvidas? Tá? Agora, é interessante você observar se a prática diária que você faz, e para quem já dá aula, você faz com seus alunos, se ela segue esse modelo geral, né?
Se por acaso a sua prática pessoal não estiver seguindo esse modelo, ou suas aulas não estiver seguindo esse modelo, não necessariamente precisa trocar. O que eu gostaria que você fizesse entrasse em contato comigo para a gente trocar ideias. Porque o que acontece? O que eu apresentei aqui não foi fruto de uma pesquisa em livro. O que eu apresentei aqui é o resultado prático da minha prática pessoal de muitos anos. Conversei da prática do André, de 20 anos, e muitas outras pessoas, né? Eu sou até um mais provável deles, né? De 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos de yoga, que costumam organizar a prática segundo um certo formato, que depende também da intensidade que dá para a prática. E o formato, o resumo desse formato é isso. Então, como isso surgiu da prática, não negue a princípio a sua prática. Conversa com a gente. De repente você pode ajudar a descobrir um elemento aqui desse quadro que ficou faltando. Mas não deixe de conversar. Somente se é um professor mais novo, em princípio, não teria muito sentido se a prática fugisse dessa organização. Ok?